muito comigo e eu quero compartilhar. Eu não compartilhei normalmente eu compartilho a mensagem com a pastora, mas dessa vez eu não compartilhei com ela. Ela nem sabe sobre o que eu irei pregar, porque eu estava com o coração muito apertado sobre isso que eu vou pregar. Eu não quero que vocês digam, ai meu Deus, não. Só quero que vocês estejam com os corações abertos, todos atentos, tá? Para aquilo que Deus vai falar a nós esta noite aqui. Amém? Amém. Antes de eu falar sobre esse texto, eu quero dizer para vocês que o Senhor Deus te ama. A Bíblia declara que o amor de Deus, ele é tão grande. Ele é tão grande. A Bíblia diz que não tem nada que consegue nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Ele diz que as coisas daqui do presente, desse mundo, não conseguem separar. Diz que o que tem no porvir, ou seja, no outro mundo, não consegue nos separar. Ele diz também, a palavra de Deus disse, que as coisas do presente, nem do futuro, nada consegue nos separar. Diz que nem altura, nem profundidade, nada consegue nos separar do amor de Deus. Diz que também que nem a morte e nem a vida conseguem nos separar do amor de Deus. Também nos fala que nem os nossos pecados. Não são os teus pecados que te separam de Deus, do amor dele. Pode separar da tua comunhão com ele, é diferente, mas não roubam o amor que ele tem por você. Sabe? Hoje, você está aqui, você é alvo desse amor de Deus. Você crê nisso? Amém. É isso. O amor de Deus, ele é tão profundo, ele é tão grande. O apóstolo Paulo diz assim, possa ser que exista alguém que dê a vida por alguém que seja bom. Quantas pessoas boas tem aqui? Vocês são bons? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, bom mesmo é Deus. Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, quando ele ia entrando em Cafarnaum, um homem disse assim, mestre, tu és bom. Ele disse, bom mesmo é Deus. Ele como ser humano, não como Deus, mas ele como ser humano, ele disse, bom mesmo é Deus, porque a humanidade não é boa. Ele quis dizer que bom mesmo só é Deus. Você é bom até que tudo vá bem. Mas na hora que pisam no teu calo, você mesmo se desconhece. Tá vendo esse pastor aqui, que dizem que eu sou calmo? Né? Tá vendo? Dizem que eu sou calmo. Pastor, o senhor é tão calmo, o senhor é tão tranquilo, o pastor do amor e tudo e tal. Eu lembro que eu estava numa viagem, eu tinha um ônibus, e não foi esse último ônibus, mas lá atrás, na década de 90. Nós tínhamos um ônibus e eu fui a uma viagem, dessas viagens que fazem para o Paraguai, naquela época estava na moda, né? O povo ia fazer aquelas compras e eu tinha um ônibus, fretaram o meu ônibus e eu fui levar o povo lá no Paraguai. E fomos lá. Na volta, tem aquelas fiscalizações, aquelas barreiras, né? E só quem já viveu essas viagens que sabe como é que é a loucura que é, né? Polícia, esconde e tal, e vai. Rapaz, é uma loucura, viu? Porque todo mundo vai para lá comprar, como é que é o nome da... Não fala assim, rapaz. Falou muito alto, Muamba, né? Mas assim, foram fazer umas compras, né? Umas compras para poder se manter. Aí ultrapassa da cota, porque não está... Exatamente, Lisboa. Não tem erro nenhum em comprar lá fora. Você só não pode ultrapassar da cota, entendeu? Mas acredite que no ônibus que nós viajávamos, ele carregava a carga de um caminhão trucado, baú. Era a carga do ônibus. Ainda mais 30 pessoas lá dentro. Por que só 30, pastor? Porque não cabia mais gente, porque era muita mercadoria. E numa dessas barreiras, pararam o nosso ônibus e o camarada resolveu me empurrar. Ah, meu Deus. O pastor estava... né? O sangue veio, rapaz. Vocês acreditam que esse pastor saiu empurrando esse fiscal lá de cima, chutou ele lá embaixo, jogou ele lá no chão e disse, vem para cima de mim agora. Pastor calmo, do amor. Esse pastor. Vocês estão entendendo como a gente que diz que a gente é bom, nós temos os nossos momentos de não sermos tão bons, tá? Porque a nossa
natureza, a nossa raiz humana, ela é falida, sabe? E ela é inclinada, sabe por quê? É inclinada para o mal. Você sabe essas crianças que andam aqui? Tá? Mas criança inocente, deixa ela sozinha. Qual é a inclinação dela? Para o mal. Uma criança recebe cerca de mais ou menos uns 400 a 500 não por dia. Não, 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 não. Eles não recebem não porque estão querendo fazer uma coisa boa, é porque estão querendo fazer o que não é certo. É assim. O ser humano por si só, ele é mau. O ser humano é mau. Sabe o que nos torna bons? Por isso que vocês levantaram a mão, e aí eu concordo com vocês. O que nos torna bom é a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, que nos torna pessoas melhores do que somos. Mas mesmo assim, como diria Isaías, se estivesse aqui, um ou outro destoa, né? Um ou outro sai, né? Tem hora que a gente é bom o tempo todo, mesmo com a presença do Espírito Santo dentro de nós, não é? Mesmo tendo a presença de Deus dentro dos nossos corações, tem momentos que nós somos maus. E por causa da nossa maldade, tem momentos que a gente comete erros e pecados. Nós somos inclinados o tempo todo a fazer o que não presta, a fazer o que não é certo. O tempo todo. Deixa a tua vida solta, lá vontade, e você vai fazer o que não presta. Bom? Pastor, mas eu estou na igreja. A igreja não te mantém santo. Pastor, mas eu oro todos os dias e eu frequento a igreja sempre, não falto nada. Isso não vai te tornar uma pessoa santa. Tá? Não é isso que te torna uma pessoa santa. Pastor, mas para aí, pastor. Eu até canto na igreja. Isso também não vai te tornar santo. Mas pastor, eu canto e toco. Também não vai te tornar santo. Pastor, eu sou diácono da igreja. Também não vai te tornar santo. O ser líder de célula, ser ativo numa célula, e nada disso vai te tornar santo. Quem te santifica é a palavra. A palavra de Deus te santifica. Tá? E se você não tomar cuidado, você deixa a santidade de lado. Vocês estão entendendo que a série de mensagens que eu estou falando, que a gente está pregando, está levando a gente a entender sobre isso, sobre santidade. Pois então, eu quero ler na Bíblia o livro de 1 Samuel, capítulo 2. E nesse texto, vamos ler o capítulo todo, eu quero que vocês tenham muita paciência para a gente ler. E nesse texto de 1 Samuel, capítulo 2, fala da história de alguns personagens. Vocês vão ver alguns personagens nessa história, e é sobre eles que a gente vai falar hoje aqui, porque eu sei que a vida desses personagens tem muito a nos ensinar. Amém? Podemos ler Samuel, capítulo 2? Acompanhem comigo. Então Ana orou. Quem era Ana? Ana era casada com um homem, como era o nome do marido de Ana? Eucana. Né? E eles viviam numa época, e ela já era de uma certa idade, entendeu? E o maior desejo dela era ter um filho. E naquela época, mulheres estéreis, pois é, era algo muito desafiador. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a mulher não trabalhava naquela época não para ser remunerada. Era uma época que a mulher não tinha tido uma emancipação, né, feminina, das mulheres. Então as mulheres, elas dependiam 100% dos seus maridos. E quando o marido morria, ela dependia dos filhos. E por isso que era muito importante a mulher engravidar, e eles torciam para que fosse homem, para poder garantir o sustento da viúva. Tá? Os homens naquela época morriam bem mais do que morrem nos dias de hoje, porque eles viviam em guerra o tempo todo. Entendeu? Então, assim, era comum que as mulheres ficavam viúvas e cedo, e novas. Entendeu? E se ela não achasse alguém que se compadecesse dela e a amparasse, ela ficaria assim sem amparo para o resto da vida, ficaria dependendo de esmolas, mendigando o tempo todo. Tá? E Ana, ela tinha um desejo no coração muito grande de ter um filho, de gerar um filho. E a Bíblia diz que todos os anos o marido dela ia ao templo para prestar sacrifício a Deus, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E eles iam, entendeu? E ia junto com ele
o seu marido e mais a segunda esposa do marido. E a segunda esposa do marido, por nome Penina, já tinha engravidado, já tinha filhos. E ela ficava meio que, sabe, eu vou usar um termo que talvez minha esposa vai dizer assim, esse termo é muito antigo, ficava desdenhando. Para o bom maranhense, ficava mangando. Mangando? Você só ouve esse negócio aqui no Maranhão, tal de mangar. Né? Não sei nem de onde é que vem isso, mas está mangando. Nós maranhenses entendemos, né? Então ficava provocando Ana, e dizendo assim, ele gosta mais de mim do que de ti, porque eu dei filhos para ele. E ela sabia como era importante esse negócio de dar filhos. E o que aconteceu é que Ana tinha o coração meio que entristecido, porque não engravidava. E foi num tempo desse que Ana, subindo ao templo, orou ao Senhor. E Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, né? Ela orou. Por que ela orou? Ela fez essa oração porque o profeta, o sacerdote Eli, que era quem ministrava na casa, na igreja, no templo, ele foi boca profética sobre a vida dela. E disse para ela, há um ano atrás, disse, olha, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, você vai estar com uma criança. E ela disse assim, poxa, se eu tiver, ela disse a Deus, se eu tiver, essa criança eu vou oferecer para viver na presença de Deus. Ela iria consagrar o seu filho ali no templo e iria trazer para viver sob os cuidados de quem? De Eli. De Eli, que era o sacerdote da época. E aí ela voltou, e aí ela fez essa oração, o meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. A minha boca dá risada dos meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é o Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que antes tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos já não passam fome. Até a que era estéril, ela falava dela mesma, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir também. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os fundamentos da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino, que menino? O filho deles, que era, qual era o nome dele? Samuel. Mas o menino começou a servir ao Senhor sob o cuidado do sacerdote Eli. E aí é que começa uma grande história. Os filhos de Eli eram perversos. Eles eram o quê? Eles eram filho de quem? Quem era Eli? O juiz e sacerdote. Ele foi o penúltimo juiz que julgou sobre Israel. Tá? Então ele foi o penúltimo juiz, ele era o sacerdote, ele era responsável para garantir que os rituais no templo fossem feitos todos segundo a vontade de Deus. Do nada poderia ser feito que não fosse segundo como Deus havia ordenado. Era dele a responsabilidade também de manter todo o templo limpo e em santidade. Tinham que ter atos de santidade dentro do templo. Mas olha o que aconteceu. Os filhos de Eli eram perversos. Não se importavam com quem?
o Senhor. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Eu vou dizer para vocês, filhos de muçulmanos, muçulmanos são. Mas filhos de crentes não são crentinhos. Às vezes são até cretinos. Tá? Filhos de crentes não é necessariamente crente. Tá? Eu acho fantástico os muçulmanos. Sabe como é que eles propagam a crença e a religião deles? Eles viajam para outro país, se casam com as mulheres daquele país, engravidam elas, porque eles sabem que filhos de muçulmanos são muçulmanos. Nós do Ocidente, cristãos, o que a gente faz? A gente diz assim, nós vamos ter um filho. Aí a mulher diz, não, é melhor ter dois, porque quem tem dois tem um. Aí no máximo de filhos que os brasileiros têm é o quê? 2. A média de filhos de brasileiros são 2 filhos. Muçulmano não, muçulmano tem 10 filhos. Sabe por quê? Porque serão 10 muçulmanos. Entendeu por que é a religião que mais cresce no mundo? É isso. Vocês lembram de um tempo que os muçulmanos estavam aqui em São Luís, e eles vieram para se casar com as mulheres daqui? Encontrava-se eles pelas ruas, aqueles negócios lá na cabeça, e eles estavam lá tentando conquistar as mulheres. O que eles queriam? Casar para fazer 10 filhos nas nossas mulheres e poder ter 10 muçulmanos, entendeu? Porque filho de muçulmano é muçulmano. Mas olha, nenhum dos filhos de Eli era quem? Sacerdote aonde? Do templo, tá? Nenhum deles cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém, olha o que eles faziam, sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, é isso? Ou atravessa o caldeirão, ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali em Siló. O que era o costume? O costume era o seguinte: a população vinha oferecer sacrifícios. Naquela época, o sacrifício que era oferecido eram animais que eram assados, queimados, mortos, cozidos. Eram esses sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Oferecidos para quê? Eram oferecidos como sacrifício pelo perdão do pecado. Tá? Então, matavam animais e ofereciam. O sacerdote, que ele vivia do templo, ele ele tinha o direito, o auxiliar dele, tinha o direito de, sem olhar, meter um garfo com 3 pontas e metia na panela. O que o garfo pegasse, aquilo ali era do sacerdote. Era desse jeito. Mas olha o que acontecia com os filhos de Eli. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Olha só. Os filhos de Eli eram auxiliares dele. E olha o que eles diziam: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Cadê? Antes mesmo, eu vim auxiliar, oferecer isso. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote para ele assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Ou seja, eles estavam dizendo assim: o sacerdote gosta da picanha gorda, não quer que cozinhe para poder não ir a picanha. Ele não vai aceitar somente que você der. Mentira. O que eles queriam era garantir para eles, os filhos de Eli. E olha só, se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar. Por quê? Porque os sacrifícios para Deus, a gordura, você sabe que quando assa uma picanha, o cheiro né? Aquilo ali para Deus subia como um cheiro suave. Então quem oferecia o sacrifício disse: deixa pelo menos a gordura queimar, porque o sacrifício cheirar suavemente diante de Deus. Mas olha o que eles diziam: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser. E aí o auxiliar, que eram os filhos de Eli, respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força.
Estão entendendo quem eram eles? O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, Samuel era filho de quem? De Ana e Eucana. Lembra Ana que fez aquela oração? Samuel era filho dela e ela havia deixado Samuel no templo para ser criado pelo sacerdote Eli e servir a Deus ali no templo. E olha só, Samuel, contudo, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo um colete sacerdotal de linho. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia. Aonde que ele crescia? Na presença do Senhor, ok? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, Deus pode até defendê-lo. Porém, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. Amém? O menino Samuel continuava crescendo, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante, que corta como espada de 2 gumes, que faz diferença entre alma e espírito, juntas e medulas, penetrante ao ponto de nos corrigir. E de também, Senhor Deus, causar transformação nas nossas vidas. E eu te peço que essa palavra hoje cause transformação aqui, entre nós, em nome de Jesus. Amém? Ok. Olha só. Eu tenho umas perguntas para fazer a vocês, eu anotei aqui. Nós temos uma geração se formando. Essa geração era a geração formada por Ofinéias, né? Por Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Mas também era a mesma geração formada por Samuel. Tá? Eles estavam ali morando no mesmo lugar, ok? O que me chama a atenção? Onde foram criados os filhos de Eli? Aonde? No templo. Quem era que lhes ensinava? O pai. Quem era o pai? Eli. Onde foi criado Samuel? Quem lhe ensinava? Vocês entendem que as duas gerações criadas no mesmo lugar, tendo o mesmo ensino, o mesmo sacerdote, porém com atitudes diferentes? Vocês estão entendendo? 2 gerações ensinadas, todas 2 criadas na igreja, todas 2 servindo na igreja, ensinado pelo mesmo pastor, mas com atitudes diferentes. A pergunta que eu tenho para fazer é muito simples. Qual a geração você representa? A geração de Ofni e Finéias ou a geração de Samuel? Tá? Quem era a geração dos filhos de Eli? Ora, esses 2 meninos, eles eram a geração que viviam na igreja,
eles conheciam os rituais da igreja, eles sabiam exatamente como aconteciam todos os rituais da igreja. Eles viviam dentro da igreja, eles sabiam a hora da oferta, eles sabiam a hora que tinha que se levantar para orar, eles sabiam a hora que tinha que dar glória a Deus, eles sabiam a hora que tinham que levantar as mãos para os céus, eles até sabiam a hora que falavam em línguas estranhas, eles sabiam tudo. Eles foram criados ali, foram ensinados pelo seu pai. Eles sabiam do momento para todas as coisas. Era uma geração que ocupava os espaços de destaque. Eles ocupavam os espaços de destaque dentro da igreja. Eles estavam ali no altar, eles estavam nos melhores lugares, eles estavam nas melhores posições, desempenhando os melhores papéis. Agora, embora eles estivessem nesses lugares, qual era a prática dessa geração? A geração de Ofni e Finéias é uma geração que vive dentro da igreja, mas vive distante de Deus. Tem gente que está perdendo Deus fazendo a obra de Deus. Tem gente que perde Deus dentro da própria igreja. No início do sermão eu disse assim que o que entristece o coração de Deus são os nossos pecados. E Deus entende, e eu entendo, e todos vocês entendem, que nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Quem aqui, todos os dias, é tentado? Quem aqui, todos os dias, é tentado? Quem te tenta? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. É assim que a Bíblia diz? Se não é Deus, quem é que te tenta? Vocês vão dizer que é quem? Pronto. Quem é que falou lá atrás? Pronto. A gente costuma colocar a culpa, sabe quem? No lapeta. Um cramunhão. Um bicho de chifre de... Vocês é que acham que ele é um bicho de chifre, que ele é um bicho que tem rabo, que ele é um bicho que fede a enxofre, porque vocês foram enganados pela produção de Hollywood, que diz que o diabo é um bicho feio. Primeiro que Deus não o fez feio, fez ele o mais belo dos anjos. Então ele tem beleza. Ei, a queda não desfigurou Satanás. A queda roubou ele da glória. Sabe de uma coisa? Se Satanás fosse tão feio, ninguém pecaria. Porque ninguém gosta de pecar com gente feia. Se é para pecar, vou pecar primeiro com gente bonita, não é assim? É. Sabe o que acontece? É que Satanás, ele faz o que é devido dele. Mas sabe de uma coisa? É a tua inclinação para o mal, a tua carne, que te faz pecar. Satanás, ele só apresenta a opção. Você vai se quiser. Mas acredite que assim como Satanás te oferece essa opção, o Espírito Santo de Deus, o semáforo espiritual, você sabia que o Espírito Santo é como o semáforo espiritual? Que é ele que diz, que acende a luz verde e diz, vai que é tua. Mas também é ele que acende a luz amarela e diz, ei, alerta. Fique em alerta que você corre perigo. E é ele que acende a luz vermelha e diz, pare. Aí não te cabe aí. É como o sensor de ré de um carro. Já viram o sensor de ré do carro? Ele começa fazendo o quê? Pip, né? E você continua dando ré, ele faz pip, pip, né? E você insiste em dar ré, ele faz pip, pip, pip. Eu bati o meu carro num poste lá na Guajajaras, dando ré. Por quê? Porque eu estava preocupado com uma coisa e fui dando ré, pensando naquilo e não prestei atenção no alerta. O bicho fez pip e eu continuei dando ré, ele fez pip, pip, e eu continuei dando ré, ele fez pip, 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 ele fez pip, e eu bah! E ele só faltou dizer assim, seu burro, eu estou te falando, para, freia. E assim que o alerta das nossas almas faz, ele está dizendo pip, 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 entendeu?
Mas essa geração é uma geração que eles são capazes de prestar culto a Deus, aqui, um culto como esse, e saírem daqui para pecar. Essa geração é a geração que rouba o Senhor o tempo todo. Está na presença, está na igreja, está aqui dentro, está levantando as mãos para os céus, está dando glória a Deus, está dando aleluia, está cantando louvores, alguns deles até falam em outras línguas, em umas línguas estranhas, e às vezes é até estranha mesmo. Eles sabem os rituais, sabe? Mas são os mesmos que roubam a Deus. Roubam nas ofertas, roubam nos dízimos, roubam no tempo de comunhão com o Senhor, roubam o Senhor o tempo todo. Essa mesma geração dos filhos de Eli é uma geração que usa da sua autoridade espiritual para defraudar pessoas. Eu conheço muitos pastores que usam da sua autoridade espiritual para defraudar pessoas. E porque são pastores e porque são líderes, eles impõem sobre o povo, sabe o quê? Uma carga que o povo não suporta. Às vezes, condena os membros da igreja por algo que ele mesmo já foi condenado. Essa geração dos filhos de Eli, eles dizem que servem a Deus, mas são filhos de Belial. Eles dizem, eu sou crente, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, mas é mentira. Eles não são crentes, eles não servem a Deus, eles são filhos de Belial. Você sabe quem é Belial? Belial é o segundo demônio na hierarquia dos demônios. Ele é um rei, ele é o líder do reino das trevas. É uma geração que vive se colocando em risco o tempo todo, porque a consequência desse estilo de vida é que leva as pessoas a um julgamento de Deus. E quando Deus os julga, acredite, o fim é morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Pastor, eu não roubo a Deus. Pastor, eu não vivo no adultério. Pastor, eu não vivo na lascívia, eu não vivo defraudando ninguém. Eu não vivo usurpando o que é o dos outros. Eu não vivo na arrogância. Mas às vezes vivem outras práticas que acham que não são nocivas, mas são tão nocivas quanto todas essas outras. Você sabia que negligenciar o bem é um grande pecado? A Bíblia diz assim, se aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, esse o quê? Peca. Às vezes a gente sabe o bem que tem que fazer pelo outro, pelo irmão, pelas pessoas, mas a gente não faz. E quando você negligencia o bem que tem que fazer pelo outro, você é tão pecador contra aquele que está roubando, contra aquele que está... Ah, pastor, mas as consequências são diferentes. É verdade. Pecados têm consequências diferentes. Eu posso muito bem ofender o Anderson hoje e amanhã pedir perdão para ele. E vai estar tudo resolvido. Eu confesso a ele, peço perdão, ele me perdoa. Vai estar tudo resolvido entre nós ou não vai? Vai ou não vai? Vai ter resolvido. Eu, quando ofendi o Anderson, eu pequei? Pequei. Agora, se eu chegar e por uma atitude muito impensada minha, por causa dominado pelo ódio, pela ira, eu der um tapa na cara do Anderson e ele, que é mais forte do que eu, mais preparado fisicamente, vem para cima de mim e eu me afasto dele, pego uma arma e tiro a vida do Anderson. Eu posso me arrepender amanhã? Posso ou não posso? Eu tenho perdão do meu pecado? Tenho, mas eu vou trazer a vida do Anderson de volta? Você está entendendo como consequências são diferentes? Eu não tenho como reparar
esse erro. Tem pecados que não tem como serem reparados. São perdoados, mas não tem como serem reparados. Então, tome cuidado. Não queira qualificar todos os erros como sendo todos iguais. Erro é erro, mas as consequências são diferentes. Dá para entender isso? Os filhos de Eli, eles perderam a noção disso. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja e perdem a noção das consequências. E acham que podem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, podem viver a qualquer custo, e está tudo bem. Mas sabe o que estava aguardando os filhos de Eli? Morte. O texto diz que eles não davam atenção e que Deus procurava fazer o quê? Matá-los. Deus já tinha arquitetado a morte dos seus filhos. Acredite, se vocês lerem a história, vocês vão descobrir que esses meninos morreram todos dois no mesmo dia. E o pai, olha só o que o pecado do filho leva sobre o pai. Tome cuidado com o seu erro, porque o seu erro aqui dentro da igreja pode ter um impacto na minha vida e na vida da pastora. Tome cuidado. Sabe o que aconteceu com o pai? Morreu também. Se você acha que o seu erro, a sua prática, ninguém tem nada a ver com a minha vida, deixa eu te dizer uma coisa, esse pastor aqui, essa pastora, eu posso até dizer assim, eu não tenho nada a ver contigo, mas deixa eu te falar uma coisa. O meu papel, a minha posição, me dá responsabilidade sobre a tua vida espiritual. Então, deixa eu te falar uma coisa, quando tem um fracasso na tua vida espiritual, isso impacta diretamente a minha vida, a minha posição. Então, eu sou um pastor legal, eu sou um pastor bacana, gente boa, todo mundo diz isso, pastor sou legal demais, gente boa, mas não confundam o pastor gente boa com o pastor permissivo, com o pastor, como é que eu diria, conivente. Tá? Todos os domingos eu estou nesse púlpito denunciando, todos os domingos. Se você acha, pastor, mas para aí, o senhor está falando sobre isso, mas nada está acontecendo comigo. Deixa eu te falar uma coisa, o ímpio ele prospera no seu pecado. Mas o fim, sabe qual é? Morte. Então, meu querido, não ache que vai tudo bem, porque vai chegar o dia em que vai ter uma prestação de contas. Agora, eu quero falar de uma outra geração, criada junto com essa geração, é a chamada de geração Samuel. Aleluia. Glória a Deus pela geração Samuel. Sabe? É a mesma geração, eles vivem no tempo igual vivem os outros. A geração Samuel também vive no templo, vive na igreja, frequenta a célula, frequenta o louvor, frequenta o departamento infantil, frequenta o culto de oração, frequenta tudo. A geração Samuel, assim como a geração dos filhos de Eli. Frequenta. É uma geração que conhece também os rituais do templo. Vocês pensam que são só os filhos de Eli que conhecem? Não, a geração Samuel também conhece. Eles sabem dar glória a Deus, eles sabem falar em línguas estranhas, eles sabem falar profecias, eles têm dons do Espírito Santo, eles têm uma vida, sabe, que causa impacto dentro da igreja, porque eles conhecem todos os rituais da igreja. Eles sabem cantar, eles sabem glorificar, eles sabem tocar, eles sabem ensinar, eles são profetas, mestres, eles têm dons de cura, eles têm tudo. Essa geração de Samuel. Ah, pastor, se eles têm igual os outros têm, o que tem de diferente? O que tem de diferente neles? É que eles vivem uma vida consagrada a Deus. A diferença é que o que eles fazem, eles não fazem para tirar proveito do outro, para tirar proveito do seu chamado, daquilo que não. Eles fazem simplesmente porque eles amam a Deus e amam o próximo. Ei, uma pessoa da geração de Samuel, quando ela se aproxima de você, ela não vai nunca tentar tirar proveito da tua vida. Tudo que ela fizer, ela vai fazer porque ela ama a tua alma. Sabe por quê? Porque ela tem uma alma amada. Samuel é uma criança que teve uma alma amada pelo Senhor. O Senhor o recebeu no templo e disse assim, vai me servir. E a Bíblia diz que o Senhor,
A bondade do Senhor era com ele todo o tempo. Os filhos de Samuel são assim. Sabe, eles servem no templo assim como os filhos de Eli, só que eles não servem, entendem? Eles não servem para serem servidos, eles servem porque eles estão ali para servir. E sabe de uma coisa? Se você não serve, você não serve. Você só serve se servir, porque se você não servir, você não serve. Gostou dessa ideia? Dá para entender? Tem gente que passa a vida toda aqui, sentado, aqui, mas são incapazes de servir. Vocês querem ver um desafio? Eu estou precisando de 30 pessoas aqui na igreja. Quantas pessoas nós temos aqui? Dá mais de 30? Dá bem mais de 30. Eu estou precisando de 30 pessoas aqui na igreja para no penúltimo final de semana do mês. Vai ser um sábado e um domingo. 30 pessoas que queiram vir para cá para a gente limpar todo, tirar todo o lixo da igreja, pintar o muro, limpar aqui atrás, subir na escada, fechar os buracos da tenda, ajeitar as coisas aqui. 30 pessoas. Eu quero 30 pessoas. Levanta a mão quem vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas. Sabe por quê? É porque daqui até o final do mês não é que você não possa vir. É porque a maioria das pessoas que não são da geração de Samuel, eles vivem da seguinte maneira: não, eu não vou dizer que vou porque eu não quero me comprometer. Porque vai que apareça outro compromisso. Eu não sei, sabe? Sabe o que é? É porque não tem esse Deus como sendo prioridade na vida. Porque quando tem, ele diz assim, ei, a Bíblia está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas invertem as coisas. As pessoas buscam as demais coisas e esperam que Deus acrescente o seu reino em suas vidas. Não funciona desse jeito, meu querido. Você quer viver na glória do reino de Deus? Busque a Deus em primeiro lugar. E sabe de uma coisa, qual é a consequência de tudo isso? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Aquilo pelo que você luta todos os dias achando que você é quem tem condições de conquistar. Você não tem condições de conquistar nada. Quem você pensa que você é na fila do pão? Você não tem condições de conquistar nada, você só tem porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Ele é leal, porque Ele é misericordioso, a compaixão dEle é grandiosa, o amor dEle é grande e é para contigo, meu querido. Ele te assiste todos os dias, é Ele quem te dá dias de vida, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te enche os teus dias de alegria. É Deus que faz isso. E você está tentando negociar tempos, horas, momentos da presença desse Deus. É incrível, porque todos os dias, durante essa semana, a gente acordou às 7 horas da manhã e fomos dobrar os joelhos aqui nesse lugar, bem nesse cantinho aqui, e dobramos e oramos por toda a igreja. E a gente diz assim, olha, vem orar com a gente, ora para poder a gente entrar na presença de Deus, a gente clamar ao Senhor, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas imagine que se forem uma multidão de justificados em Cristo Jesus, orando, clamando ao Senhor, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Sabe de uma coisa? Vocês querem usufruir da transformação, do cuidado de Deus, mas ninguém quer pagar o preço, ninguém quer. Ei, são 20 minutos de oração, às vezes meia hora, quando o pastor está muito empolgado, mas é só isso. E onde é que está você? Que não começa o dia entregando, pastor, mas é porque eu não consigo acordar nesse horário. Você não consegue acordar nesse horário? Ei, marca uma consulta médica porque você está com uma doença, você acorda de 5 horas da manhã para garantir um lugar lá na fila. Você não consegue acordar nesse horário? Não, pastor, é porque, sabe, pastor, esse horário eu estou indo para o trabalho. Meu querido, é aqui, eu põe no Viva Voz, tem gente que participa, que põe o fone no ouvido e bota o microfone no mudo ali, bota ali e pronto. E vai no ônibus, vai no carro. Ei, esses dias Daniel estava com o Anderson no carro, estamos aqui participando, está indo para o trabalho. Está indo para o trabalho. Está me entendendo? Tá. Aí está todo mundo dizendo assim, Deus, olha para a minha causa, Deus, olha para a minha necessidade, Deus, olha para a minha família, olha para mim, Deus, tudo bem.
olhando para ti, eu estou todos os dias. O problema não sou eu olhar para ti, é você que não olha para mim, porque você está fazendo parte da geração dos filhos de Eli. Você está no templo, você usufrui do templo, você usufrui de tudo, mas você não busca a minha face, você não busca a minha presença, você não busca a minha comunhão. Mas tem a geração de Samuel. Sabe o que a geração de Samuel faz? A geração de Samuel, ele se deita antenado com o Senhor. Ele passa o dia, olha, o texto diz assim, que ele, desde pequeno, ainda era pequeno, ele já se vestia de uma maneira especial, porque ele respeitava a glória, a presença de Deus. A geração de Samuel não se apresenta de qualquer jeito diante de Deus. A geração de Samuel não fala de qualquer jeito diante de Deus. A geração de Samuel se cala para ouvir a voz de Deus. Olha só, estava o menino deitado. Uma voz, Samuel, ele acorda, vai lá onde Eli e disse, sim, senhor, o senhor está me chamando? Aí Eli acorda, não, meu filho, vai dormir, eu não estou te chamando, não. Ele volta, deita de novo, ouve novamente a voz dizendo, Samuel, ele acorda, sim, senhor, o senhor está me chamando? E ele diz, meu filho, eu já te disse, eu não estou te chamando. Volta para dormir. E ele volta para dormir. E pela terceira vez ele ouve a voz, Samuel, e vai lá onde Eli, o senhor está me chamando? E ele entende, olha, quando a voz te chamar de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. É o Senhor quem fala contigo. A geração de Samuel escuta a voz de Deus. A geração de Samuel diz, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, estou aqui para te servir, para te adorar. E sabe de uma coisa? Quando Samuel disse assim, eu estou aqui para te adorar, Samuel viveu todos os dias da sua vida, ele viveu na presença de Deus. Ele não negociou tempo nenhum, ele abençoou reis. Sabe de uma coisa? Ele abençoou gerações, abençoou reis. Ele fez a diferença na sua geração. Eu quero que você saia daqui hoje respondendo essa pergunta. Que geração é que você representa? Que geração é que você representa? Você representa a geração dos filhos de Eli ou você representa a geração de Samuel? Eu não quero que você saia daqui entristecido. Ei, dá um sorriso aí. Fala para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso aí. Ei, fica triste não. Fica triste não. Não fica triste não. Sabe por quê? Porque ainda tem tempo de você fazer parte da geração de Samuel se você não faz. E se você já faz, aí você se junta com aqueles que vão fazer parte a partir de hoje, amém? Glória a Deus. Vocês que vão fazer parte a partir de hoje, sabe qual é a consequência para quem vive na presença de Deus, para quem faz parte da geração de Samuel? São amados por Deus. Olha o texto diz assim, e Samuel era amado por Deus. Sabe de uma coisa? Deus, ele usa a sua voz profética para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Você quer viver uma vida regido pelas profecias do Senhor, sabe, faz de uma coisa, vive na geração de Samuel, meu querido, viva a geração de Samuel, é maravilhoso, sabe, desfrutar do que Deus tem muita coisa pra gente, Deus tem muita coisa para tua família, para tua casa. Você está vivendo de mesquinharias, porque você acha que os filhos de Finéias, as pessoas estão conformadas com a gordura da picanha, que nem é tua, os outros é que estão oferecendo, e você está dizendo, sim, mas me dá um pedaço disso daí. Então, vocês estão conformados com o que vem, com a sobra que vem do prato abençoado dos outros. Acaba com isso, escreva você a sua história na presença do teu Deus. Sabe? Deixa que Deus participe da tua vida, não viva as expectativas da vida dos outros, deixa você viver as expectativas da sua própria vida, tenha você as suas próprias experiências com Deus, pare de querer viver as experiências e os testemunhos dos outros. O Celso vem aqui e diz assim, olha, eu veio uma voz que tocou aqui no meu ombro, e aí eu vi o nome da mulher, e era Raquel, e um dia eu olhei e disse, é aquela mulher, e tudo, foi bênção na vida do nosso irmão, você abriu a boca, você deu glória a Deus, quando ele terminou aqui, você aplaudiu, você orou, mas sabe de uma coisa, essa foi a experiência de Celso e de Raquel. Viva você a sua experiência. Qual tem sido a tua experiência com Deus? O que Deus tem feito de extraordinário na tua vida, meu querido? Você acha que Deus só faz extraordinário na vida dos outros? Ele faz na tua também. Basta você querer viver, ser a geração de Samuel. É simples. Mas a gente, não, pastor, eu gosto dessa igreja, porque, pastor, aqui acontecem tantos milagres, aqui acontece tantos... Sim, meu querido, mas qual é o milagre que tem acontecido na
tua vida, na tua história. Qual é a tua história com Deus? Qual é a tua história com Deus? A gente fica acomodado para viver a história dos outros e se alegre. Nós somos profissionais em dar glória a Deus. Nós somos profissionais em dizer uhul. E essa igreja aqui, quando está eufórica, ela grita, ela faz. Hoje eu não sei o que está acontecendo, que vocês não estão eufóricos. Está todo mundo assim. Sabe de uma coisa, meus queridos? A gente tem que viver na euforia o tempo todo, na euforia diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando tudo vai bem, Deus está contigo. Deus, Ele supre todas as coisas. Você tem saúde, você tem carro, você tem casa, você tem amigos, você tem família, você tem tudo de bom, tem comida farta na mesa, você tem tudo de bom. Mas acredite, quando tudo vai mal, quando a doença bate, quando a porta se fecha, quando o dia negro chega, sabe de uma coisa? Deus te carrega, aí você começa a experimentar muito mais ainda da presença de Deus, porque Ele diz, ei, sai de cena, deixa que agora é comigo, deixa que eu é que vou resolver a tua questão, essa parada é comigo, porque eu é que resolvo todas as coisas. Então, seja qual for a situação, seja na fartura, seja na bonança, seja na abundância, ou seja na escassez, Deus, Ele é merecedor da tua alegria, da tua glória. Se prostre diante de Deus, renda louvores ao Senhor o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. Esse Deus, Ele é teu Deus, Ele te ama. Ei, não deixa o mundo roubar isso. Todos os dias quando eu oro aqui, como é que eu faço? Ei, você vai para o teu trabalho agora? Depois da oração, eu lanço uma palavra sobre a vida de todo mundo. Você vai para casa agora? Você vai para o trabalho, faz o seguinte, não deixa o mundo hoje te enganar, você é filho desse Deus, digo ou não digo? Ei, toma posse disso, tem uma vitória para ti nesse dia, ei, se alegre na presença de Deus, enxuga as lágrimas aí, Deus vai te dar vitória, Deus vai te proteger, sabe aquelas coisas que estão preparadas contra ti hoje, Deus já mandou um anjo lá para guerrear a tua luta e tal, vai lá, em nome de Jesus, pronto, você está me entendendo? É isso, é Deus, querido. Não é esse pastor, não é o irmão fulano, não é Deus, é Deus, é Deus. A gente só tem que viver essa comunhão e essa alegria diante do Senhor, sabe? Viver uma vida diferente. Sair desse status de filhos de Eli e viver a geração dos filhos de Ana e de Elcana, sabe? Do Samuel, a geração do Samuel, sabe? A geração que, embora vivesse no lugar de corrupção, no lugar de pecado, no lugar de eu não me deixo me corromper. Samuel diz assim, eu vivo, vocês aprenderam do mesmo homem que eu estou aprendendo, mas sabe de uma coisa? Vocês deixaram se corromper, mas eu não me deixo me corromper, porque eu amo ao meu Senhor e eu vou viver a minha vida para servir em lealdade e fidelidade a Deus. Não se corrompa. Não se corrompa, viva na geração de Samuel, aleluia, fica de pé, glória a Deus, amém. Vixe, meu Deus, passei da hora, né, minha filha, desculpa, passei, eita. Eu não estou aqui para perguntar para você e para você ter que me responder, pastor, eu estou com vergonha porque eu sou da geração dos filhos de Eli. Não, eu estou aqui para você ter consciência de que há uma geração chamada geração de filhos de Samuel, e é dessa geração da qual você precisa fazer parte. Amém? Eu quero que vocês, que tiveram essa consciência, que vocês orem comigo, porque eu tive essa consciência. Eu quero que vocês, tendo essa consciência, vocês orem comigo. O tempo agora não é de ficar dando gritos agora aqui, não. É tempo de a gente rasgar as vestes, de receber o toque do Senhor. E assim como o Senhor foi com Isaías, foi com Elias, foi com Davi, Ele é contigo também. Receba o toque do Senhor. Receba o toque de Deus. Tá? Eu quero que você seja honesto agora. Eu estou convidando você para ser honesto diante de Deus. E sabe como é que é ser honesto diante de Deus? É você parar de fingimentos, parar de, sabe, de artifícios, achar que não é do teu, meu querido, não é do teu jeito. Não é. Se você for pelo teu jeito, eu quero te dizer que o teu jeito está muito próximo do jeito do inimigo da tua alma, que é Satanás. Viva do jeito de Deus, na contramão desse mundo. Sabe, diga assim, não, eu vou viver de uma maneira diferente. Sabe, eu vou viver de um jeito diferente. Eu vou cantar uma canção, quer dizer, eu não. O Luan, o Vanessa, vai cantar essa canção. E eu quero que você esteja aberto para receber esse toque do Senhor.